Eu trabalho com a voz. E voz, todo mundo que tem voz, não sei se entende bem qual que é a função. Porque a voz serve para falar, a voz serve para cantar, voz é respiração. E hoje eu trouxe ao programa alguém que não só entende muito tecnicamente de voz, mas que usa a voz. Inclusive para cantar e cantar ópera, músicas líricas. Aliás, a diferença de lírico e de clássico a gente também vai falar. E também vai falar de roça, até de vinho, né, Franco Pierre? Maestro Franco Pierre, obrigada pela presença. Vamos falar de voz. Hoje a minha está um pouco prejudicada pela minha asma e porque eu peguei aí uma virose. Tudo interfere na voz, né? Emoção, tudo. Bom, Luciana, querida, primeiramente, muito obrigado por esse convite. É um prazer. Né? Poder vir aqui falar sobre a minha história e com você, né, querida? É uma honra para mim. Bom, você disse... A voz. Sobre a sua voz de... Sobre voz. Eu acho que quando a gente dá valor quando perde, sabe? Esse velho bordão, é muito isso, né? A voz é a nossa identidade, é a nossa carteirinha de apresentação pessoal, né? A gente imprime nossos sentimentos, as nossas características, né? Então é um cartão de visita. Então quando você tem a voz alterada, você principalmente que é profissional da voz, tem um prejuízo no seu trabalho, né? O profissional da voz é aquele que faz o uso ocupacional da voz, né? A voz é uma ferramenta. Então quando a gente tem uma alteração, a gente tem um prejuízo não só na questão de comunicação, mas da impressão que você quer transmitir para as pessoas, né? A credibilidade que você transmite para as pessoas com a sua voz. A gente chama isso de psicodinâmica vocal. Então, a psicodinâmica vocal é alterada a partir dessa alteração vocal. Você se especializou, além de ser fonoaudiólogo, você se especializou especificamente em voz. Exato. Então, eu sou fonoaudiólogo especialista em voz. E o que é esse trabalho de especialista em voz? Então, o especialista em voz é aquele que cuida tanto da patologia vocal, né, de todas as patologias vocais, e também dos profissionais da voz. Então, para o treinamento vocal, então, cantores, professores, atores, políticos, religiosos, né, todo mundo que faz uso ocupacional da voz. Então, a gente cuida para trabalhar a questão da resistência vocal, da estética da voz, né? E também, é claro, da saúde vocal. Eu dou aula de oratória, você sabe que eu tenho um curso. Fui seu aluno há 20 anos. Isso, lá no século passado, quase. Quando eu falo num curso de oratória que voz é ar, que voz é respiração, você sabe que tem gente que ainda se surpreende? Porque nunca parou para pensar nisso? Na fisiologia, né? Como é que a voz surge? E quando você falou aí sobre professores, por exemplo, também eu dou aula para muitos professores que não têm essa noção de que a voz é o seu instrumento de trabalho. E que eles têm que cuidar, assim como cuidam do seu notebook, como cuidam lá da lousa, do apagador, né? Exato. Ainda existe apagador? Acho que sim. Existe. Mas como cuidam dos seus livros e apostilas, precisam cuidar da sua voz. Você percebe isso, que quando a pessoa chega no teu consultório, ela já está com problema? Então, veja só, eu trabalhei por alguns anos na Secretaria Municipal de Educação como fonoaudiólogo e nas minhas instruções nos HTPCs, eu perguntava o nome do professor, quanto tempo lecionava e se tinha alguma alteração vocal. E, às vezes, uma grande parte, com a voz alterada, falava: eu tenho tantos anos e nunca tive nenhum problema vocal. Não percebia. Não percebia. E aí, quando eu fazia a demonstração das alterações vocais com áudio, a pessoa ia se identificando, né? E aí percebendo que a voz, de fato, estava realmente alterada. Então, a gente tem um tempo de 15 dias, no máximo, para considerar uma alteração vocal normal. A partir de 15 dias, aí é preciso procurar
uma orientação profissional, um médico otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo. Mas a voz, ela altera com o tempo, ela envelhece com a gente. Ela envelhece, né? Como toda a musculatura. Né? Algumas como vinho, para melhor, né? Não vinho novo, mas o vinho que você tão bem conhece. Sim, se você faz um trabalho vocal, né? Então, veja só, o Silvio Santos, que faleceu aí com 90 e tantos anos, um pouco antes de falecer, ele ainda tinha uma voz interessante, uma voz comercial, né? Porque, de fato, dava-se uma atenção à voz, sempre teve um trabalho fonoaudiológico envolvido, teve um problema, acho que na década de 80, vocal, né? Enfim, então, o cuidado vocal é o que garante a longevidade da voz. E, assim, muitas vezes a voz melhora, né? Com o passar do tempo, a pessoa vai ficando velha, mas a voz vai melhorando, porque a partir daquele momento ele vai tendo mais cuidado vocal, né? Então, cuidado não só com os hábitos de higiene vocal, mas treinamento vocal ou terapia fonoaudiológica, enfim. Que é o que você é especialista. Exatamente. Hábitos de higiene vocal, eu dou também no curso, tá? Eu me meto um pouquinho nessa área. É importantíssimo. Mas o que a gente fala muito é hidratação, tá aqui, ó, até hoje é água, tá, gente? Mas não, sempre é. Hidratação é a base de tudo. Aí você fala a qualidade da alimentação, as benditas das frutas que tem que estar na alimentação e o choque térmico. Né? É muito importante também prestar atenção nessa história do gelado, do gelado, quente. Né? Na verdade, assim, enquanto a gente está em atividade, por exemplo, agora, se a gente fosse tomar algo muito gelado, seria muito inadequado, porque aí, quando você toma o gelado, você tem uma vasoconstrição. E para falar, né, para ter um desempenho vocal interessante, você precisa de vasodilatação, né? A musculatura precisa estar em atividade, não contraída. Então, por isso. Mas não quer dizer que no teu dia a dia, no fim de semana, você vai tomar uma cervejinha, um chopp. Ele não tem que ser natural, tem que ser geladinho. Tem que ser né? bem gelado. Agora, choque térmico, de fato, não é interessante para ninguém. Né? Agora, você que foi para esse lado aí, sempre teve essa história do seu uso da voz. Você é um cantor lírico, é isso? É assim que fala mesmo? Isso. E maestro. Então, você tem a história da sua voz e das vozes com as quais você trabalha. Hoje, você tem um projeto bonito no coral, que é o Bravíssimo, dentro da empresa, posso dizer assim? É uma empresa. Eu fico te perguntando, porque geralmente artista e empresa parece que não combinam muito, né? Mas você tem o Bravíssimo, Cultura e Eventos. Há 18 anos já, né? Há 18 anos. E tem um coral hoje com celebridades dentro desse coral, né? Eu já entrevistei a juíza, que é a doutora Fernanda, e ela tem o maior orgulho de falar que faz parte do coral. A Arani já fez parte do coral, e muitas outras. A Arani faz parte. Doutora Arani, ela desse só prédio numa aqui pausa, que a gente está. Mas ela faz. Fazem parte desse coral. Então, para você, a voz, além de uma obra de trabalho mesmo, é uma paixão. Sem dúvida. Na verdade, tudo que eu fiz profissionalmente em relação à música e à voz inicia para resolver um problema pessoal. Né? Então, eu tive um problema vocal, procurei fonoterapia e, a partir daí, eu fui estudar fonoaudiologia. Né? E na técnica vocal, a mesma coisa. Então, toda aula que eu dou hoje é pensando no que eu gostaria de ter tido quando estudava. Né? Na verdade, estudo ainda. Né? Então, a gente não para de estudar jamais. Né? Concluí meu mestrado há pouco tempo. Enfim. Então, tudo que eu faço inicia-se pensando em resolver um problema meu, um problema vocal, ou um problema pedagógico que eu tive quando aprendi, enfim. Então, é pensando nisso. Você dá aulas também? Dou aulas também. Onde? Eu dou aula na Bravíssimo, dou aula em várias universidades, nas pós-graduações de universidades, e também para empresas de fonoaudiologia, para colegas fonoaudiólogos trabalharem com o que eu trabalho. Né? Eu desenvolvi uma metodologia com eletroestimulação neuromuscular aplicada à voz cantada. Então, eu viajo aí ensinando fonoaudiólogos a fazer o que eu faço. E na Bravíssimo, aula do quê? De voz? Eu dou aula de canto lá,
Nós temos 3 corais lá, o coral lírico, o coral infantil sinfônico e o coral juvenil agora. Então eu dou aula de canto lá, dou aula Mas de quando canto eu coral. entro, só para entender, quando eu entro no coral, eu participo dos ensaios. Mas aí eu tenho aula? Tem aula também. Ah, é? É o tempo todo. Né? Você sabe que é uma das minhas frustrações, eu não consegui fazer parte do coral. Né? Então até hoje a vamos gente não conseguiu isso. alinhar as agendas para que eu fizesse parte desse coral. Eu já fiz apresentação com eles, acho que umas 2 ou 3 vezes, mas sempre apresentando e não cantando. Mas né? é uma questão de tempo só, né? Porque, Franco, uma das grandes frustrações da minha vida é que eu não sei cantar. Aliás, eu sei cantar. Para mim só faltam 2 coisas: ritmo e afinação. Só isso. Só isso. No mais eu sei. E como é que é esse trabalho com os corais? E que vozes são essas? Quem são essas pessoas? Então, veja... Já que você tem 3 corais hoje. Então, aqui nós temos 3 corais na Bravíssimo, né, que são exclusivamente da empresa, e aí tem a Escola Paráclito, né, que é uma escola de música litúrgica da Diocese de Barretos. Então, é um projeto do bispo Dom Milton, e a gente criou aí, o ano passado, uma escola para trabalhar música litúrgica. Então, você tem teoria musical, você tem toda a estrutura da música litúrgica, técnica vocal, enfim. E a introdução de novos alunos para tocar teclados litúrgicos, que são teclados piano, órgão, teclado digital, enfim, né? Para tocar esse tipo de instrumento. Porque essa história de coral nasceu dentro da igreja, né? Nasce dentro da igreja. Se hoje existem os corais, é porque houve uma necessidade de pessoas cantarem juntas para exaltar a Deus. Exato. A história da humanidade está sempre vinculada à música, desde os primórdios, né, dos tempos mais remotos, mas oficialmente, né, a partir da escrita, nós temos ali no século VI, com o Papa Gregório Magno, a primeira formação litúrgica musical. Ele cria um inário com todas as músicas necessárias para um ano de liturgia, né? E aí nasce o canto que nós conhecemos como canto gregoriano, por conta do Papa Gregório Magno, né? Isso no século VI. É o primeiro registro que se tem, então? É o primeiro registro oficial, né? Porque aí ele faz um inário mesmo, né? Com músicas oficiais da igreja, nasce aí. Então se canta aí por séculos até nascer a polifonia. Até então se cantava uma única voz, aí lá para o século XII começa a criar uma segunda voz, né? E a ciência da música começa a desenvolver. Polifonia, poli vem de muitos, isso nesse caso. Muitas vozes, diferentes melodias, né? Até então, na homofonia é uma única melodia, né? É monofônico. Enfim, e aí cria-se dentro da igreja toda a ciência da música, né? Que se desenvolve. E você Europa, tem o né? conhecimento disso para hoje conseguir trabalhar com esses corais, principalmente com o coral ligado à Igreja Católica. Exato. Né? Também dou aula em igrejas evangélicas também, dei aula há muitos anos nas igrejas presbiterianas, enfim. Então, meu trabalho é voz. Atendo padres, pastores, estão sempre no meu consultório. Porque hoje a música gospel, né? Ela tem uma força muito grande. Muito né? grande. Ô Franco, você é maestro? Maestro de formação. Sim, de formação. Como é que é a tua formação de maestro? É uma formação que tem algum instrumento ou porque assim, quando a gente fala maestro de formação, geralmente o cara entrou por causa do piano e acabou se tornando maestro. A minha primeira... Eu estudei piano na infância, né? Mas a minha primeira formação musical, de fato, é o canto lírico. E depois a regência. Então, se estuda a regência. Então, aqueles movimentos que todo mundo vê, né? O maestro fazendo tem todo um significado. Tá, mas quando você era criança, você já brincava disso? Já. De ficar lá com dois pauzinhos? Cresceu muito na adolescência e depois eu tive a oportunidade de estudar. E quando é que você optou? Porque tudo bem, adolescência, normalmente é o violãozinho para reunir a galera em volta e ficar tocando, até hoje. Eu achei que isso era da minha geração, mas não. Eu vejo que as gerações de hoje, com 15, 16 anos, ainda estão lá, com violãozinho.
E normalmente, porque não tem facilidade de se entrosar com a turma, quando pega o violão, todo mundo se aproxima e faz parte da turma. Até hoje isso acontece. Agora, eu não tenho, assim, para mim, o conceito de um adolescente que queira cantar ópera. Como é que nasceu isso? Porque isso não agrega a turma, muito pelo contrário. Muito vira pelo bullying. Contrário, de fato. Vira bullying. Exato. É estranho, né? Não é? É muito estranho. Enfim, em 94, eu assisti um concerto, 3 tenores em concert, que era no meio da Copa do Mundo de 94. Então, quando eu assisti isso num domingo, lembro, no domingo de manhã, eu já gostava de música erudita, já gostava, desde a infância. Mas eu era adolescentezinho ali, e aí eu fiquei muito impressionado com aquilo. Muito mesmo. E aí passou um tempo, né, naquela época, você assistia na TV aberta, em vários canais, música erudita. Sim. Então você tinha um programa na Globo, às segundas-feiras, que se chamava Concertos Internacionais. E na cultura ou concertos para a juventude? Mas aí na cultura ainda faz parte da estrutura da TV, né? Mas na Globo hoje isso é impensável, ter um concerto, né? Hoje não é comercialmente interessante. Mas ainda tinha. E aí, quando anunciaram uma vez que ia ter a reprise de 3 tenores em concert, eu gravei no videocassete. E aquela fita chegou a arrebentar de tanto que eu assisti, né? E videocassete também. Videocassete. Era é uma coisa época que das fitas se cassetes, né? lembra. O lápis na fita cassete. Eu vou você dar uma virada que você está um pouquinho torto lá sim. na... Aí, pronto. E veja só. E aí, um belo dia também, no domingo, eu estava assistindo TV e no SBT apareceu uma propaganda de um coral lírico, de uma companhia de ópera que precisava de tenores. E eu nem sabia se você era tenor, contralto. Nem sabia que tinha as outras vozes, inclusive, né? E aí, teste para tenores, não sei o quê. Tinha um amigo de Ribeirão Preto. Falei, você não me leva lá nesse lugar? Me acompanha lá, que eu quero fazer um teste, só para saber se eu posso um dia ser um tenor e tal. E aí cheguei, eu já cantava, né? E quando eu cheguei lá, eu fiz o teste e a maestrina, que é a Gisele Ganadi, que quem me deu a primeira oportunidade da Companhia de Ópera de Ribeirão, ela gostou muito da minha voz e me deu uma bolsa de estudo. E aí eu estava estudando na época em Jaboticabal, eu estudava na Unesp lá no Colégio Agrícola, e ela falou, não, você vai vir, eu vou te dar o dinheiro da passagem de ônibus, inclusive. Então ela fez isso por mim, eu sou muito grato a ela, inclusive no meu livro eu faço um agradecimento especial, né? E aí eu passei a estudar lá na companhia. Mas aí você mudou-se para lá? Não, eu ia todo final de semana. Ah, era só os finais de semana. Era os finais de semana. E você fazia o Nesp em Jaboticabal. Que curso? Técnico em agropecuária. Tem esse teu lado caipira, roceiro. Você terminou esse técnico em agropecuária? Trabalhei muitos anos, inclusive. Né? E aí eu descobri que quando você quer descompressão, né? A gente falava antes de desopilar. Não sei se esse povo entende o que é desopilar. Mas quando você quer entrar num estado de descompressão, você vai para a roça. Na verdade, esse é minha raiz, né, de fato. Eu sou isso. Não é que palco do erudito, supostamente no Brasil, é um palco de elite. Sim. Supostamente no Brasil, quem gosta de música erudita é a elite, se é que existe elite brasileira, né? Mas pelo menos as pessoas que têm um mínimo de conhecimento, de curiosidade. E normalmente a gente liga isso ao poder aquisitivo. Sim. A roça não é exatamente a elite. Não. Hoje a gente fala muito do agro, dos empresários do agro, mas não é o teu caso. Antigamente era fazendeiro, produtor rural, hoje é empresário do agro. Não é o teu caso. O teu caso é o peão mesmo. É o caipira. O mesmo. roceiro mesmo, caipira. Eu nunca morei. Na verdade, morei 1 ano quando trabalhei, né? Mas na minha infância, eu não morava. Mas minha família, muitos tios têm propriedade, né, fazendas, enfim. Então eu sempre cresci em fazenda, enfim, nas férias, enfim.
e vem de uma família. Meu avô era antes de ser enfermeiro, era carreiro. Então, o que é carreiro? Explica pra gente. O carreiro é a pessoa que tem como ofício domar bois para tração, né, para puxar um carro. O carro de né, boi. Um carro de boi. Literalmente. Carroção grande. Hoje eu trouxe você, eu tô com a voz, não tô nos meus melhores dias de voz. Mas o carreiro é quem puxa carro de boi. É quem... Mas ele, além de conduzir, pilotar o carro de boi, ele também doma os bois, né? Claro. Os bois, porque os bois têm que obedecer a tração então, ali, o que né? o meu avô fazia era transporte, né? Ele transportava para Barretos carga, né? Carga seca, enfim. No carro de boi? No carro de boi, né? E antes de Mas você chegou a vivenciar isso? Não. Porque com ele não. Você é jovem para isso. Não. Enfim, mas aí tem as fotos dele e o meu avô foi meu pai também, né? Então ele me transferiu esse gosto, me contava como é que era. Então as oportunidades que a gente tinha de encontrar um carreiro ou um carro de boi, eu estava sempre perguntando o nome das peças do carro, enfim. Então eu tenho essa paixão também, né? E que foi transferida por ele. Então cavalo sempre foi uma grande paixão desde criança, né? E hoje qual que é a sua relação com esse mundo? Bom, como eu disse, estudei, trabalhei com gado de leite muito tempo. Para os outros? Não, para mim mesmo. Para você mesmo? Muito tempo, né? Acho que 12 anos, e paralelo a isso, naquele começo, a partir dos 18 anos, eu comecei a estudar música e trabalhando com isso, né? Um jovem técnico agropecuário, né? E aí a música foi falando mais alto, mas eu fui me profissionalizando musicalmente e deixando um pouco isso de lado. Mas as raízes sempre ficam. Eu tenho animais ainda, né? Eu estou sempre envolvido. Mas vocês têm uma propriedade rural? Não. Mas sempre arrendei, né? Enfim, está sempre ligado de alguma forma. Então, eu tenho meus animais. Depois, a partir de 2012, eu comecei um processo de doma de boi, e aí comecei a me especializar nisso aí também, dei palestra. Você resgatou a profissão do teu avô? Do meu avô, né, com muito orgulho. E como que tem? Porque hoje o carro de boi não existe mais, existe? A gente que é de Barretos ainda lembra, assim, o povo da minha geração, né? Ainda lembra dos desfiles folclóricos em que havia um ou outro carro de boi ali só para uma apresentação cenográfica, praticamente. O que aconteceu? Como meio de transporte, ele saiu mais de cena, né? Então é muito pouco a ação do carro de boi no Brasil hoje, na agricultura, mas cresceu absurdamente o interesse de pessoas como eu, de ter carro de boi para isso. Para resgatar a cultura. Para resgatar a cultura, para lembrar do pai, do avô, ir em desfile, levar. E aí a produção de carro, a construção de carro de boi começou a crescer muito. Então, mesmo? Carreiros que não... fazedores de carro, né, como se diz, deixaram de existir e agora estão resgatando isso, né? Então, hoje em dia, você vai no Mercado Livre, você compra um carro de boi com muita facilidade. É mesmo? Muito. E como é que a gente sabe se o carro é bom ou não? Porque você sabe, você ainda falou, né? Que você sabe o nome de cada pedacinho, de cada peça do carro. E que tem, né? Tudo tem tem nome. Mais ou menos, que eu já fiz matéria Tudo disso. tem nome. Tudo Exato. tem nome. Não é roda, não é roda. A roda é roda. A roda é roda. É a única Mas coisa tem que eu partes sei. da roda. Você tem o meião, a cambota, enfim, partes da roda, né? Os peões, enfim. E aí tem o conjunto cangalha também, Cangalha que é o que vai... também é outra palavra que mais ou menos que vai eu no conheço. boi, né? Então isso cresceu demais da conta. Então o que é? Por que isso me fascina? Na verdade, tudo que é a simplicidade, não é da simplicidade da humildade, não. Simplicidade, por exemplo, o carro de boi, ele não tem nenhuma engrenagem de ferro, um rolamento, é madeira com madeira. E madeira com madeira em atrito, ela pega fogo. Então se usa um óleo de mamona para engraxar o eixo do carro
para que ele deslize e não pegue fogo. Né? Então, essa simplicidade, essa rusticidade. Funcional sempre me encantou. Então, os bois, por exemplo, você chama os bois e eles se enfileiram para você colocar canga. Eles chegam perto. Mas desde que domados. Desde que domados, né? E de 2 em 2. Sempre de 2 em 2, né? Então, os bois têm seus parceiros. E tudo isso tem uma ciência. Tem tudo uma ciência. E aí, veja só. Depois, imagina, você enfileirou 5 juntas, ou seja, 10 animais. Você conduz todos eles só com a voz. Pelo nome? Pelo nome de cada um. Igual as renas do Papai Noel? Exato. Então, vamos supor, você quer virar para a direita, você chama o boi da esquerda e fala para o da direita virar. Então, você fala... Como? Qual que é o comando? Por exemplo, os meus últimos bois eram os bois de guia, os que têm esse comando de esquerda e direita. Que ficam lá na frente. Os que ficam na frente, os mais inteligentes. Um chamava brinquedo, o outro requinte. Então, você vai virar para a esquerda, você fala, afasta requinte, vem brinquedo. Aí eles fazem isso. Se você fizer o inverso, vem requinte, afasta brinquedo. Eles fazem o inverso. Que interessante. Então, todo um comando. São 7 comandos de voz. Tem visual, sinestésico, que você tem uma vara, tal da vara do ferrão, né? Você com a vara tem um chocalho, tal. Então vários comandos. Nós temos uma paixão em comum, que é a paixão pelo assistir o Globo Rural domingo de manhã, isso né? É verdade. Eu sou apaixonada, não é todo domingo que eu consigo, mas eu sou apaixonada e a gente vê isso. E agora com esses streamers da vida, a gente pode assistir, inclusive, outros programas semelhantes. Qualquer hora. Nesse nível e qualquer hora, não precisa acordar mais tão cedo, né? E aí... Alguma matéria ou outra sobre isso eu vi. Não, você resolveu viver isso. Exato. Tá, dentro do Bravíssimo, como é que surgiu a ideia de montar o Bravíssimo? Bom, acho que o Bravíssimo surgiu de uma história política. Eu iniciei um trabalho aqui na rede municipal, fui regente da Orquestra Sinfônica Jovem, de um coral jovem de 55 jovens, Pela prefeitura. Pela prefeitura. Coisa que não existe mais, esse coral jovem. Não existe mais. A Orquestra Sinfônica que existe já está quase... infelizmente. Mas, na gestão do Dr. Web, ele me deu essa oportunidade e assim eu desenvolvi um trabalho sólido lá, importante, né? Nós fizemos muita coisa para a região, né? E aí depois, quando muda a gestão, a gente teve um corte de estudo drástico, né? Então a gente perdeu muita coisa, né? Então foi de forma triste. A importância da arte, ela caiu assim, ela saiu de 100 para 10. E aí foi um estímulo para que eu criasse, junto com o meu sócio, na verdade quem me convidou foi o Gustavo Manfrim. Ele que me convidou, falou, vamos fazer isso, tal, a gente consegue, nosso trabalho, vamos abrir uma empresa privada mesmo, e assim foi. E ali nasceu a Bravíssimo, que faz cultura artística em Barretos há quase 20 anos. Como empresa. Né? Inclusive com apresentações que poderiam ser do poder público, sim, mas que são particulares e está tudo bem. De fato. Né? Tem seus patrocinadores. Sim, com todo respeito. Porque tem muita gente que acha que a Bravíssimo só toca em casamento, né? Não tem, mas tem isso? É porque ela se chama Bravíssimo Cultura e Eventos. Então tem o lado de evento social, né, que faz de fato casamentos, formaturas, e o lado da cultura artística, que são os concertos. Porque a gente sabe que também o consumidor dos concertos acaba formando ali, hoje a gente chama de bolha, né? Da bolha social. Sim. E o casamento quebra essa bolha. Sim. Você vai para o grande público, porque é o convidado do casamento. Exato. Ele nem sabia que ia ter ali uma intervenção de um músico ao vivo no casamento. É de fato até um cartão postal para vocês, né? Sim. E tem também, né, essa parte de formação, né? A parte educacional de formação.
Então a gente é também uma escola. E hoje tem de talentos música. que saíram da Bravíssima e que já estão vivendo fora de Barretos de Sim, música, né? há muito tempo. Eu tive muitos alunos de canto, Gustavo de piano. Bom, recentemente tem o Francisco, que é meu afilhado, inclusive, filho da doutora Fernanda e do doutor Vinícius. Ela falou brevemente dele aqui. E o Francisco, recentemente, o ano passado, né, ele participou do Prelúdio, que é um concurso de música de jovens estudantes de música erudita. E só 16 jovens no Brasil foram selecionados, e o Francisco um deles. E o Francisco, filhote da Bravíssima. o Francisco é aluno do Gustavo. Tá. Né? Aí teve uma época que a Bravíssima teve até um café. Teve. Até você me contou que nasceu na pandemia, Nasceu né? na Porque pandemia. os pais ficavam esperando os filhos ali. Na verdade... Vocês estavam com uma propriedade arrendada, né? A gente tinha a Sombra do Jatobá, né? E aí a gente... Na pandemia, foi proibido os eventos, né? E a gente ficou sem poder fazer, nem concerto, nem casamento. São muitas, Franco, são muitas as histórias, né? Muito. De pessoas que em 2019 programaram alguma coisa, Exato. investiram, chegou 2020, o investimento foi por água abaixo. Exato. E foi o caso de vocês também, foi o nosso né? caso. Então, a gente tinha toda aqueles números para cumprir mensalmente. Aí eu tive a ideia, falei, vamos abrir um café aqui, porque o alimentício está podendo, né? A gente abre um café e tal. E deu muito certo. E naquela época foi um oásis, né? Porque só podia ir em local aberto. Então lá foi uma loucura no começo. E aí eu estou falando nessa história para voltar para o Franco Pierre da Roça. Sim. Porque eu fui, né? Você sabe, eu era frequentadora. Você ia lá tomar café, mas não era um café. Um cafezinho. Tinha toda uma história que o café era de grãos selecionados de um fornecedor porque de é outra Minas paixão Gerais. minha que era o café. Você fez questão de buscar um fornecedor que tivesse um grão especial. E aí você foi lá conhecer a roça do moço. Exato. E se apaixonou também. E fiquei amigo de todos, né? Na verdade é o seguinte, há alguns anos, acredito que há 15 anos, um amigo mineiro, eu fui à casa dele, e ele fez um café para mim. E ele mesmo fez o café. Quando eu tomei o café, ele falou, sem açúcar, viu? Aí eu tomei, falei, vixe, esse café está sem açúcar. Jura? Ele falou, é. Eu falei, mas você que fez? Foi. Ele falou, vocês não estão acostumados a tomar café em São Paulo. Vocês tomam muito palha. Eu falei, como assim? Aí ele foi me explicar como é que é o processo do café. Esse mundo. Que hoje está na moda também. Hoje está na moda. Mas naquela época não estava. Hoje a gente tem muita gente que entende disso. Exato. Então, existe até aquela coisa de tomar café com açúcar ou sem açúcar, né? Como se fosse uma questão de ser fino ou não. E não tem a ver. É porque o café, se ele é extremamente ruim, né? Se ele tem uma baixa qualidade, você precisa colocar açúcar, senão você não consegue beber, porque é muito amargo, não é? É um carvão. Agora, quando você tem uma bebida fina, refinada, de ótima qualidade, não precisa pôr açúcar. Tá. Aí você foi entender disso, porque você tinha um café. E você queria servir o melhor café. Sim. Aí, eu já entendi um pouco. O cardápio, mas eu fui fazer cursos, inclusive. O cardápio mudou. Sim. Você tinha um cardápio todo elaborado. Uhum. Então você tinha croque monsieur, que é uma coisa que nada mais é do que um misto metido à besta. Metido à besta. Misto com creme branco metido à besta. E tinha o croque madame. E o croque madame. Que tinha um ovo escondidinho ali, né? Então, quer dizer, e você foi estudar cardápio. Sim. E você fazia experiências gastronômicas. Exato. Também é uma paixão. Também é uma paixão, né? Hoje, por exemplo, eu faço massas em casa. Você né? fabrica suas próprias massas? Eu faço e eu gosto demais. Não sou da cozinha, não. Mas algumas coisas eu gosto muito de fazer. Como você falou do vinho, né? Também é outra paixão. Então, café para mim e vinho e massas. As coisas que eu mais gosto. Tá, mas aí eu entendo você ter um controle. Eu gosto do café de Minas, e aí você mesmo faz o seu café. Sim. Entendo isso. Tem que moer o café todo dia. Entendo você fazer massa, porque hoje muita gente, né? Ou resgatando uma memória de avô, ou porque é fácil até.
Se a gente for pensar, é fácil fazer massa. Não é tão fácil. difícil. Agora, vinho. Onde é que você vai parar, Franco Pierre? Você está fazendo vinho. Em casa, sozinho. Mas você põe os tonéis e sai pisando também, sim, não? Não é pisando, mas esmagando com as mãos, porque é uma pouca quantidade, né? Então, eu fiz o ano passado o Chardonnay, um Merlot e um Malbec. Mas onde você conseguiu essas uvas? Como é que que te deu na cabeça de fazer vinho em casa, gente? Tudo tem a mesma raiz, que é a simplicidade. Isso me encanta. Se você pegar a uva na sua casa, macerar ela e deixar ela lá, ela vai começar a fermentar, sozinha. Não é? Tá certo que pode ser que algumas leveduras indesejadas tomem conta. Estraga. E vinagra aquilo. Mas se tiver as leveduras certas, na temperatura certa, você retira aquelas cascas e aquilo vira vinho, sozinho. Assim que era feito vinho há milênios. Né? Na minha casa é muito mais fácil o vinho virar vinagre, né? Porque só eu tomo. Então, normalmente, meu marido não me acompanha, aquele pouquinho que sobra fica ali e vira vinagre. O grande problema é a temperatura. Então, quando eu vi a produção de vinho, né, visitei uma vinícola uma vez, falei, mas não é possível que isso é fácil desse tanto. Não é que é fácil, né? Que é simples o processo, não é tão químico, né? E simplesmente a natureza agindo. Uma coisa que você não falou e que eu não falei também, mas a primeira, antes do café, paixão, é o queijo. Então, eu também fiz muitos cursos de queijo. Os queijos Você tinha queijeiras, né? Profissionais, né? Eu tenho, né? Você tem então, ainda de as queijeiras profissionais? tempo eu faço os meus queijos. Então, eu já fiz quase todos os tipos de queijo que você pensar. Então, Roquefort, fazer brie é muito fácil. Então, todos aqueles fungos... Fazer brie é muito fácil. Que frase é? Fazer brie é muito fácil. Então, vai no supermercado, pega a lata, e o que eu faço? Então, a partir do momento que você tem os insumos certos, então fica fácil, né? Aí você tem a receita. Então, eu domino isso razoavelmente, né? E eu já até pensei numa queijaria, numa época da minha vida, sabe? Enfim, isso me encanta, porque queijo também é a mesma forma. É o leite que você coloca uma bactéria, essa bactéria coalha esse leite, você tira todo o líquido, está feito queijo, teoricamente, né? Aí depois você tem outras bactérias e até alguns fungos que vão transformar aquilo em algo muito especial, né? Então, isso também me encanta. E o vinho não foi diferente, né? E aí, quando eu vi, eu falei assim, vou fazer uma experiência. Você já abriu algum desses vinhos que você fez? Já. E estão bons mesmo? Estão bons. É mesmo? E aí, esse ano eu fiz um Bordeaux, que é de uma uva mais simples, né? Um vinho de mesa, mas quis fazer essa experiência e que eu já fiz uma filtragem agora recentemente, anteontem, inclusive, e eu vi que vai ficar bom. Agora, quando a gente pensa no estereótipo, o homem que gosta de queijo, aí ele faz o próprio queijo. Gosta de café, ele tem que ter um controle. Rodrigo Hilbert. Um controle absoluto sobre o próprio café. Faz vinho. Gosta de música erudita. A gente pensa em alguém chato, Franco Pierre. E você é uma pessoa... Aí você fala assim, eu gosto da simplicidade, eu gosto da roça... Né? Você, claro, tem um português adequado, mas se você tá junto lá na roça com os peões, sai uma falazinha menos erudita. Na verdade, assim. Eu sou caipira mesmo. Quem me conhece sabe. Inclusive, quando esses dois mundos se encontram, as pessoas se estranham. Então, tem pessoas que fazem parte da minha vida que não têm ideia de maestro, de cantor lírico. Não tem ideia que eu faço isso. E quando... Que é o Botina. O Franco Pierre da Botina. Da Botina. E quando me encontram, fico assim, mas o que está acontecendo? Né? E o inverso também, né? Quando as pessoas me veem sujo de botina, elas ficam numa decepção tão grande. Eu vejo assim, Franco, se as pessoas não me conhecem, elas falam, maestro... E ficam desapontadas mesmo, falam, não é possível, né? Eu tenho esses dois lados
estereótipos, mas na verdade aqui dentro é uma coisa só e que não é assim uma novidade. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de música erudita, gosto de música caipira também. Por exemplo, eu sou muito fã de Tião Carreiro, muito fã. Né? Eu conheço um repertório quase que completo. Mas aí já não é mais sertanejo nem caipira, aí é música clássica. De Chitãozinho Chororó, Tião Carreiro. Quem mais que a gente pode falar? Milionário Zé Rico. Nós estamos falando de música clássica. Essa riqueza da música Eles já regional brasileira. suplantaram já essa categoria do sertanejo, não é? Sem dúvida. Eu falo que são músicas clássicas. É o que fica de fato. Da nossa fato, infância, da nossa raiz, né? É o que fica de fato. Então, eu tenho muito orgulho dessa cultura nossa, caipira, regional. Então, eu sempre dou exemplos disso. Né? O que une tudo isso, esses seus gostos? Até para quem não conhece, que são extremos, né? Um extremo e o outro extremo, mas a cola que une tudo isso nada mais é do que a cultura. Exato, exatamente. Falou tudo agora. Tudo tem a ver com a cultura, seja artístico ou não, né? Mas essa diversidade cultural me fascina. Tem uma coisa que me chamou a atenção o ano passado. Você recebeu um prêmio chamado Gente que é Notícia, que é a mais tradicional premiação da nossa cidade. E tem, de uns anos para cá, um formato em que todos os homenageados têm lá seus 3, 4 minutos para fazerem seus discursos. Claro que isso é de muito interesse meu, porque eu dou aula de oratória, então eu realmente vou para prestar atenção nos discursos. E eu fui na sua premiação, não só você, mas outros amigos receberam. E, normalmente, eu até orientei 3 pessoas que estavam lá, a pessoa fala muito do que aquele prêmio significa na sua vida, o que o trouxe até ali, né? Qual foi o caminho, ou como está na moda, falar jornada, né? O que foi que o trouxe até ali e por que, de fato, ele acabou sendo um dos escolhidos para a premiação. Você não disse isso. O seu discurso foi completamente fora da curva. Você falou sobre cultura em Barretos. Você falou sobre política pública para a cultura. Como é que é essa tua atuação hoje, já que você saiu da política pública, resolveu empreender dentro da cultura? E como é que é a sua atuação hoje? Então, na verdade, eu vejo essa grande necessidade que o poder público, na verdade, necessidade que nós, artistas, temos de nos associar ao poder público também. Né? É uma necessidade para fomentar, né? A Lei Rouanet está aí, tão criticada, né? Mas está aí para mostrar a sua história de grandes espetáculos e de grandes produções. Você já utilizou alguma dessas leis de incentivo cultural? As últimas, Rouanet, PROAC, as etc. últimas Lei Paulo Gustavo e agora Aldir Blanc, então nós tivemos projetos contemplados, enfim. Então, existe essa importância, né, do poder público agir para que a cultura aconteça, né? Veja só, as pessoas criticam muito, né, a isenção do imposto para a Lei Rouanet, as pessoas que não conhecem, né? Mas existe vários setores que têm isenções gigantes. Por exemplo, o agro é o setor onde mais acontece isenção de imposto, né? Então, por que na cultura artística não pode acontecer isso, né? Então, nós temos aí uma história importante, artística, cultural, no nosso país, que só aconteceu pelo incentivo dessas leis, né? Então, isso... Você fez uma primeira pergunta? Eu vou emendar com outra que é muito óbvia. Você já foi convidado para ser secretário de Cultura? E por que você não se mete de vez na cultura pública, por exemplo, pleiteando um cargo de vereador? Então, eu acho que eu não tenho muito o perfil, acredito, político assim, não. Meu perfil é mais de formação mesmo, né, artística. Mas eu já tive praticamente cada
nova gestão, nova campanha, eu sou, de certa forma, sondado para isso, né? Mas diretamente o convite formal eu nunca tive, não. Mas sempre sondam muito, né? As pessoas me perguntam. E se o tivesse, aceitaria? Talvez, né? Talvez para tentar colaborar de alguma outra forma também com a minha cidade, na minha região. Mas, então eu acho que a gente tem que, de fato, dar as mãos, né? E tentar aparar essas arestas e também esclarecer essas informações inadequadas em relação a essas leis de incentivo, né? E trabalhar para que a cultura da região cresça e desse país, enfim. Você já trabalhou com professores, você contou aqui, você trabalhou Sim. na Secretaria de Educação durante um bom tempo, na sua área de formação. Sim. Em uma das suas áreas de formação, deixa eu reformular aqui, né, porque são tantas, que é a fonoaudiologia, e você esteve próximo, então, de como é o sistema da educação municipal. Sim. Se você pudesse interferir nesse sistema de educação municipal, pensando na cultura, e já que tudo o que você disse aqui é cultura, né? O vinho é cultura, o queijo é cultura, o carro de boi é cultura, não só a música erudita. Qual seria a sua, se você tivesse esse poder, qual seria a sua intervenção? Então, existe um método... Pensando em educação. Um método alemão chamado Waldorf, que a escola Waldorf, ela trabalha tendo a música como espinha dorsal para tudo na educação. Então, as artes, elas têm um papel na formação do ser humano extremamente importante. E isso, infelizmente, no Brasil, não é enxergado por todos, né? A escola Waldorf ainda tem uma mensalidade extremamente alta. Exato. Eu acho que a nossa mais próxima aqui é Ribeirão Preto, se não me engano. Não sei. Eu acredito que seja Ribeirão Preto. Assim, que tem o conceito Waldorf, que é da... Deve ser franquia, né? Não sei, deve ser um estilo franquia. E como é que a gente leva isso para a educação pública? Então, mas veja só, você tinha um projeto de Heitor Villa-Lobos, o nosso mais expoente compositor da música erudita, levando o canto coral para todas as escolas do país como metodologia de ensino de música. Então, todo colégio tinha um coral, né? Todo mundo estudava música, todo mundo tinha prática de canto coral. Você tinha seu livro, sua apostila, né? Seu caderninho de música. Então, isso já fez parte da grade curricular do brasileiro. Mais. Não faz mais. Então, isso é frustrante. Eu acho que começaria por aí. Então, a gente vê em muitos países, né, os alunos têm essa diversidade de opções para estudo das artes dentro do próprio colégio. Se tem banda marcial, tem orquestra, tem coral, tem teatro, né, tem dança. Então, isso, de fato, faz muita falta. E como é que a gente convence um adolescente, você trabalha com muitos adolescentes, a deixar o celular para ouvir música de uma outra forma, para consumir cultura de uma outra forma que não seja por aqui? Então, Ou isso aqui é bom também para a cultura? O primeiro passo é oferecer. Então, se não tem oferta, isso não vai... Eles, por si, não vão fazer nada. Então, é preciso que o poder público enxergue isso e comece a investir na educação, inserindo cultura artística, para que lá no futuro, né, até um futuro próximo, você tenha uma redução da criminalidade, você tenha redução de certos comportamentos dentro de casa, enfim, que você tenha seres humanos evoluídos, né? Esse é o poder da arte, né? De transformar, e faz parte intimamente na educação básica, né? Então, a primeira coisa é isso, é apostar em novos projetos. Por exemplo, eu acho que o Geraldo Alckmin criou, se não me engano, foi o Geraldo Alckmin, se não foi oh meu Deus, o prefeito, o governador antecessor dele,
Covas? O Covas, né? Então, se não foi o Alckmin, foi o finzinho do Covas, o Projeto Guri. Né? Um projeto extremamente importante. Muitos músicos de orquestra que eu conheço começaram no Projeto Guri, um projeto social através da cultura, né? De transformação do ser humano. E que tem resultados maravilhosos, muito, mas né? não tem, oscila demais. Então, né? exato. Então, Depende muito de quem está lá. Sim, e é um modelo que deu certo e que precisa ser copiado, né? Enfim. Hoje, dentro da Bravíssimo, você tem um coral de crianças e adolescentes. Sim. Quantos já estão participando? Acho que nós temos 40 alunos dessa idade. Qual que é a faixa etária mesmo? A partir de 8 anos. Tá, e você tem crianças de Sim, 8, 9 anos? Sim. Até 15, 16? Isso. Tá. Como é que é lidar com esse público? Porque todo mundo, se você vai conversar com as pessoas, você fala, adolescente não quer saber disso. A criança não adianta nem oferecer. Você disse que a primeira coisa é oferecer. E eu ouço muito isso, inclusive, de pais, dizendo, não adianta nem oferecer porque eles não querem. E você é a prova, né? O Bravíssimo é a prova de que isso não é verdade. Olha, eu toda vez, semana passada tive essa experiência novamente, eu comento com todos que estão ao meu redor lá, o quanto que eu queria ter tido essa oportunidade que eles estão tendo quando criança. Com 8 anos, você fazer parte de um curso, você tem cantando importantes obras da música erudita do mundo, né? Por exemplo, hoje eles estão fazendo uma música coreana junto também com um concerto de Vivaldi. Porque a Coreia está na moda. Então, né? Mas é música coreana tradicional, não é? Mas aí você puxa uma oportunidade da Quando eu mídia. falei, nós vamos cantar música coreana, aí os adolescentes cantam. É tudo dorama, né? Enfim. E aí, crianças que são inseridas num projeto, que uma das primeiras práticas é o trabalho da postura. Quando eu falo da postura, é postura mesmo. Então, lá nós temos 3 tipos de postura. Postura 1, 2 e 3. Eles sabem quais são, né? Então, a gente tem uma postura para cantar sentado, uma postura para cantar em pé. Postura física. Você está falando de postura física mesmo. Então, você começa a organizar postura, depois espaço, silêncio, né? Que é ferramenta também do nosso trabalho, né? Na verdade, é o meio onde a gente desenvolve o nosso trabalho, é o silêncio. E aí você tem leitura de partitura, enfim, história da música, até chegar ao ponto de você ter um concerto. O momento para entrar, a organização de antes, a postura diante da orquestra, o entendimento da regência. Então, o maestro está lá fazendo um trabalho de regência, comunicando com o coral de crianças de 8 anos. E eles têm que responder profissionalmente aquilo. Disciplina mesmo. Disciplina mesmo, né? Agora, não é a disciplina, aquela disciplina pela disciplina. Que é aquela coisa, forma fila, aquela coisa militar. Isso é uma disciplina. Que a sociedade parece que vem pedindo aí, né? Uma parte da sociedade vem então, pedindo. mas assim, a ordem pela ordem não é. É a ordem em razão de uma finalidade, né? É o saber por quê. Estou fazendo exato. Isso. Então não adianta. Não é o cumprir a missão por cumprir a missão. Exatamente. Mas para não interferir no resultado ou interferir positivamente no resultado. Exato. Então tudo tem um porquê e a orquestra, que tem músicos de outras cidades, né? Eles ficam impressionados com a disciplina dos meninos. Então, de fato, eu acredito que o coral infantil sinfônico é o coral mais disciplinado que eu tenho, é o de criança. E você, é verdade que tem mãe que matriculou o filho porque sentiu que o filho estava no caminho da depressão e acabou matriculando para ver se ele se estimulava pela vida, e isso realmente aconteceu? Isso já aconteceu algumas vezes e de fato, né? Mas acredito que não o trabalho de canto em especial e o nosso em especial, mas um projeto artístico de grupo é sempre transformador, né? Isso acontece com o teatro, isso acontece com o balé. E acontece nos esportes também. Eu estive recentemente em Bebedouro, num projeto de balé que leva 200 crianças para cima do palco, e a maioria, eu digo que 95% delas, em situação de vulnerabilidade social,
com famílias já naquela linha do risco mesmo, né, da miséria. E é impressionante o comportamento dessas crianças antes, durante e depois do espetáculo. É de arrepiar, porque elas entendem o porquê estão ali. A disciplina vai causar no resultado final, que é o espetáculo de dança em si. E quando descem plenas, se sentindo gente. E você sabe o que é legal? Assim, com orgulho do que fizeram. Sabe o que Isso é legal? Não tem preço. Você, às vezes, muda o comportamento da família, Sim. não só da criança, da família. A gente, eu te falei que é um projeto pedagógico, né? A gente fez uma atividade que eu já fiz algumas vezes, que é o coral infantil. Ele tem uma faixa vermelha assim, eles chegam com essa faixa vermelha, e nessa faixa eles têm várias medalhas que eles conquistaram. Eles têm medalhas e estrelas. As medalhas são de provas que a gente coloca, e a partir do momento que eles conseguem concluir, né, não é de quem vence, é de conclusão mesmo, só de conclusão. Eles concluem a prova, então eles ganham uma medalha específica daquela prova. E aí, se você tem assiduidade, disciplina, parararará, você ganha uma estrela da disciplina. Então, eles têm um orgulho de mostrar, olha, tenho 27 estrelas, né? E aí você olha na faixa do outro, tem menos estrelas, né? Então, eles se pautam por aí também. E então, teve uma prova que foi a prova da disciplina, da responsabilidade. Eu dei um pintinho para cada um, pintinho vivo. Você deu um bichinho? A primeira filhote de galinha? O primeiro pedido foi: traga uma caixa de sapato na próxima aula. Não se esqueça, uma caixa de sapato. Então era a primeira. Aí todos trouxeram. Alguns não trouxeram a caixa de sapato. Os que não trouxeram não levaram o pintinho. Então já começou por aí, né? A aula começa aí. E os que levaram o pintinho tinham que ficar 7 dias com esse pintinho, devolver na próxima aula e fazer um relatório. Eu dei uma ficha, um relatório da vida do bichinho, do comportamento desse pintinho. Aí, na hora de entregar esse pintinho, aquele chororô, uns não queriam devolver, outro pintinho tinha morrido, enfim. Então, muitos pais me disseram: olha, ele mudou o comportamento depois desse pintinho. Mudou o comportamento. Ele tinha uma vida sob a responsabilidade dele. Exato. E ele passou a agir diferente em casa, no quarto, enfim. De alguma forma. Isso é claro que não acontece com todos. Mas esse tipo de trabalho em grupo, ele transforma de fato, né? E o trabalho artístico, ele tem essa função, como eu disse. A arte e a cultura transformam. Sim, sim. Eu quero te dar um presente, que é do meu patrocinador, a Multishine. Eu tenho até a bolsinha aqui. E eu sou cliente, hein? Ó, tem a bolsa que eu vou... Agora vem tudo muito chique, os presentes, tá? Cada vez vai evoluindo mais. Eu tenho uma linha aí de limpeza, com cheirinho gostoso, e o flotador. O flotador é para aquela limpeza boa, sabe? Aquela pesada. Você, como homem, tão organizado na sua vida, né, e de fazer tanta coisa, deve exigir uma limpeza daquelas muito detalhadas. Exatamente. Então eu vou te dar esses 2 presentes, um para trazer o cheirinho e limpeza também, mas o flotador eu vou te falar. A Maria, que é minha tia que me ajuda em tudo lá em casa, ela teve que fazer uma cirurgia, ela está afastada lá de casa. E nós trabalhamos, né? Aquela coisa. Esses dias a gente deixou o fogão lá, foi ficando de lado. Um vinha e falava assim: não, amanhã eu limpo. O outro vinha e olhava e falava assim: não, amanhã eu limpo, para ver se alguém limpava, né? O Márcio foi limpar o fogão, usou esse flotador, ele ficou apaixonado. Porque tira a sujeira mesmo. Que legal. Aquela crostazinha que vai se criando no fogão. Tudo tem que ser o produto específico. Tem. Né? E a Multishine é patrocinador com muito orgulho aqui do nosso podcast. E eu tenho muito orgulho, porque é uma empresa de Barreto. Isso é legal, né? Alta tecnologia em química, com respeito à natureza. É uma coisa que o Ronaldo, eu falo isso todo o programa. O Ronaldo não abre mão da pesquisa. Ele é também, né, a pessoa que não se contenta com o que já sabe. Ele é um pesquisador assim, ativo de produtos cada vez mais ecológicos. Que legal, ou que tem, né, uma proposta próxima ao ecológico. A gente sabe que a facilidade da vida pede química.
E a química normalmente tem um conflito aí. Pois sorte a que nós Multishine temos quer isso, hein? minimizar esse conflito cada vez mais, sabe? Que sorte. Tem que muito nós orgulho temos. mesmo. Isso mesmo. E a minha outra patrocinadora, que eu tenho que falar com você, é o Scarpellini Coworking, que é o espaço que nós estamos, que eu sei que você também tem orgulho muito desse espaço. Aí é uma história particular também, Exato, né? de tudo que acontece. Você também tem muita proximidade com a Arani, que é a advogada que concebeu esse espaço e que hoje Barretos pode contar com um lugar para trabalhar com estrutura, aquela estrutura básica, né? Internet funcionando, telefone funcionando, mesa de qualidade, cadeira bonita. Lugar elegante, né? Agora, Confortável. o detalhe é, né, de frente para a região dos lagos, um ambiente belíssimo, estruturadíssimo. Então, não é só vir alugar um espaço, trabalhar por 1 hora, 2 ou 1 semana que seja, mas é ter isso com a qualidade no detalhe, né? Um prédio elegante. Bonito. Que dá honra. E de frente para a região dos lagos. Você vê pôr do privilégio, sol, né? Se for o madrugador, ver nascer do sol. Então, a gente recomenda muito. Sigam as redes sociais, inclusive, tanto da Multishine Barretos, são dois perfis diferentes, e da Scarpellini Coworking. E da gente. Siga o Pod.aplaudir também no Instagram. E aqui no YouTube, sabe o que você faz? Vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque todas as vezes que eu tiver papos como esse, você vai ser avisado, você vai ser avisada. E aí fica muito mais fácil nos seguir. Franco, eu vi que você trouxe um livro, quero saber, estou curiosa para saber o que é isso aí. Meu novo livro. Para mim? Opa! Sim. Meu novo livro. Desvendando vocalizes. O que é vocalize? Vocalize é o exercício vocal dos cantores, né? que tem uma melodia. São exercícios específicos para cada etapa do treinamento vocal. E esse livro é um resultado de um trabalho. É o segundo livro. O meu primeiro livro é o livro Exercícios Básicos para o Canto, uma abordagem fonoaudiológica. E o Desvendando Vocalizes já é um método para canto. Uhum. Então, além de todas as orientações fundamentadas aí na literatura fonoaudiológica e do canto, ele explica com imagens, fotos, está bem ilustrado, né? Uhum. E você tem muita partitura aí, para poder, inclusive, tocar os exercícios. Além disso, quando você adquire o livro, você recebe um acesso para entrar numa plataforma para selecionar o seu tipo de voz e colocar o exercício para tocar e você cantar. Esse método que você aborda nesse livro é seu, é de sua autoria. Isso, é resultado de 30 anos de trabalho. E esse método é para qualquer tipo de pessoa que usa a voz como canto? Qualquer tipo de cantor. Sertanejo, inclusive? Sim, inclusive. Aliás, eu atendo muito dos cantores sertanejos. Nós falamos muito dos corais, né? Mas eu tenho o meu consultório. E no meu consultório eu não atendo só patologias, atendo também cantores que querem desenvolver a voz, desenvolver o timbre, a musicalidade, mas também fazer um trabalho de resistência vocal. Então, cantores que cantam aí 5 shows por semana e às vezes não conseguem cumprir o 4º show porque a voz já foi embora. Então, com um trabalho específico, que a gente usa essas tecnologias hoje, de eletroestimulação, de laser terapêutico. Enfim, tem os aparelhinhos mágicos lá, exato, né? Minha amiga Glaucia que fala, aí eu preciso ir lá. De fato. Ela tem recorrência, né, dessa... Então, rouquidão, falha. Exato. Tinha, pelo menos, né, antes de te conhecer. Na verdade, a querida Glaucia, ela é uma profissional que usa muito a voz. E brilhantemente, é uma excelente apresentadora. E aí você tem amiga. Um desgaste vocal. Então, o que ela faz lá comigo é um condicionamento vocal. É para ter resistência, exatamente como que ela vivia tendo esses probleminhas, ela não conseguia. Eu vou ter uma apresentação, aí eu estou um pouquinho rouca. Não, então vamos trabalhar para que você não fique rouca. Eu conheço alguns dos seus pacientes que falam muito bem de você. Emílio Carlos dos Santos, o próprio Adriano também, né, do narrador de rodeio. Profissionais que utilizam a voz. Qual que é o trabalho que você faz? Desde o começo, assim, para quem é muito leigo, me conta. É todo o trabalho da fisiologia vocal,
num condicionamento como de academia. Você Perfeito. precisa fortalecer as musculaturas. E depois de fortalecida a musculatura, você precisa fazer um trabalho de controle da fonação. Porque, às vezes, o problema está na forma como você faz. Não só no tempo. Não só, eu tive que falar 10 horas e aí eu cansei. Não, é a forma como você falou. Então, aí a gente trabalha na forma. Por isso que tem uma diferença entre gritar e projetar a voz. E projetar a voz, por exemplo. Né? Então, você tem uma forma de economizar essa voz, deixando ela viável. Né? No caso, por exemplo, você tem um teatro. Não vou nem falar de cantores, de atores. Você tem um teatro lotado, 1.000 pessoas no teatro. É tudo acústico. Você precisa projetar a sua voz. E você tem uma segunda sessão. Essa voz tem que acontecer na segunda sessão. Então, você tem técnica para isso. Só que não basta ter técnica. Precisa ter condicionamento físico específico, claro. Né? Então, você faz todo um trabalho... Com a musculatura. Com a mesmo, musculatura, né? Do chamado aparelho fonador. Exato. Né? Então, por exemplo, você tem músculos extrínsecos, né? Aqui embaixo do queixo, aqui no final do pescoço, aqui no início, que elevam e abaixam a sua laringe. E quando você está falando ou cantando, sua laringe tem que subir e descer várias vezes. Então, você tem que fazer um trabalho desses músculos, por exemplo. Né? Dar uma atenção, fazer uma avaliação, identificar tensões, enfim. É um trabalho bem complexo. E que agora, com essas tecnologias, facilita bastante, né? Com o uso de laser, de eletro, enfim. Eu sou apaixonada por comunicação. E eu vim do rádio. Meu primeiro emprego foi rádio. Eu também tenho uma paixão que é rádio. O que a gente percebe hoje é que antigamente, eu já peguei o fim dessa era. Era a era das vozes. Precisava ter uma voz. Grave. Hoje é a era da comunicação. Exato. Independentemente de como é a sua voz, você pode trabalhar com comunicação desde que você saiba se comunicar. Sim. Com vibração, com emoção, com energia. E cada vez se fala mais rápido, né? Sim. Inclusive com esses aparelhinhos aqui, com os aplicativos que a gente coloca em velocidade 2, velocidade 1,5. Hoje até os Instagrams e TikTok. Os TikTok, então, o povo tudo acelera. Você consegue, para quem é frustrado com o seu tom de voz, mesmo com toda essa originalidade aceitável da voz, tem gente que é frustrada e acha a sua voz péssima. Você consegue mudar a voz de uma pessoa hoje? É possível fazer isso? É possível. Então, veja só, você falou uma coisa importante. Antigamente era necessário um padrão de voz. Isso para tudo. Não é só para o rádio, mas para o canto também. Hoje em dia, o que vale é a forma de se comunicar, é a linguagem. No entanto, uma pessoa que tem uma voz como a sua, e você sabe que sua voz é bonita, já te falei várias vezes. Falando sim, cantando é péssimo. Você não ouviu. Pouquíssimas pessoas ouviram, e as que ouviram, tipo a minha filha, o meu neto, já me falaram, não, melhor não. Então, quem tem uma voz como a sua, né, que tem uma psicodinâmica positiva, ela tem uma facilidade a mais. Né? Então, digamos que você fosse essa grande profissional que você é, né? E mais sem essa sua voz bonita. Né? Ia faltar uma pitadinha de alguma coisa. Né? Não ia cair o teu desempenho profissional, mas aquela credibilidade, né? É como a aparência física. Né? Se você chegar descabelado, enfim, de qualquer jeito... Tudo comunica. Tudo comunica. É um dos meus slogans. Exato. Tudo comunica. E a voz, no bom dia, no oi, você já faz uma ficha da pessoa. Né? Então, é possível, sim, né, mudar essa característica vocal, identificar qual é o problema, né, e fazer um treinamento para uma voz mais comercial, mais profissional. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Só com exercício. Só com exercício. Aliás, essa pergunta é dedicada ao meu amigo Julinho. O Júlio é de Colina e ele é professor de Libras. Sei. E ele, muito jovem, foi para Libras. Ele está vibrando agora, porque ele assiste todo o programa. Muito jovem ele foi para Libras porque ele não gostava da voz dele. Entendi. E até hoje ele fala que ele tem dificuldade. Só que o que eu digo para ele como é que a gente cria o corpo com a musculatura desejada? Indo na academia uma vez por semana dá para criar? Não dá. Não dá.
né? Aquele corpo com aquela musculatura que a pessoa olha e vê, né? Massa magra, os musculozinhos todos no lugar. Não dá para ser uma vez por semana ou uma vez por mês. Exato. É exercício. É exercício, é trabalho, né? Mas precisa fazer uma boa avaliação, né? E traçar uma conduta aí terapêutica de treinamento para seguir esse trabalho de transformação de voz. E você tem, assim, uma média de quanto tempo é necessário Tudo investir? depende, cada um é Assim cada um. como na academia também. Exato. Depende de quanto você tem de gordura, quanto você já se exercitou. Exatamente. A memória muscular Então, por isso que eu falei, mais. depende de uma avaliação primeiro, né? Aí na avaliação você tem uma ideia. Agora, a gente não tem como a gente fugir do sertanejo, porque a gente mora em Barretos, e a Sim. gente gosta de Barretos. Esse povo grita demais. Está numa onda, né? Vem vindo aí essa onda de se gritar demais. E perde-se a voz também. É. Não como fonoaudiólogo agora, mas como músico que você é. O que você acha dessa gritaria da música sertaneja? Ou eu estou sendo exagerada e preconceituosa? Não tá. E, na verdade, assim, acho que nesse aspecto eu vou englobar outros estilos musicais também. Não só o sertanejo, né? Mas acredito assim que de 20 anos para cá, talvez um pouco menos, essa exigência para qualidade vocal, ela foi caindo. Então não se exige tanta qualidade vocal. Não vamos falar nomes aqui, porque eu não quero cair também aí com os haters, né? Que eu sei que tem gente que não tem uma voz padrão, mas que tem uma energia que apaixona no show. Exato. Então, por exemplo, antigamente as pessoas me perguntavam, qualquer pessoa pode cantar? Eu falava, sim, qualquer pessoa pode cantar, não tem uma lei que impeça a pessoa de cantar. Mas qualquer pessoa pode ser um cantor? Não. Para ser um cantor precisa de elementos anatômicos adequados, fisiologia adequada, em musicalidade. Hoje em dia eu já não falo mais isso. Porque, de fato, hoje em dia, qualquer um pode ser um cantor. Por um lado, isso não é bom? Não acho. Eu não acho porque, se você fizer uma analogia com outras profissões, imagina na cozinha. Qualquer um pode cozinhar? Pode. Mas aí eu faço uma gororoba e te ofereço num restaurante e falo, isso daqui é o que eu fiz. Não, o que é bom, né? Enfim, na música você tem timbres, você tem regras e você tem, aí que está, dentro das artes, a arte é aquela expressão para provocar sensações e reflexões. Então, eu posso fazer uma voz rouca, extremamente desagradável, e ser um cantor de uma voz rouca desagradável. E isso é arte, desde que o meu intuito é esse, é provocar de alguma forma. Agora, quando eu tenho uma voz desviada, alterada, inadequada, desagradável, e coloco isso como um padrão agradável... Comercial, agradável, de primeira categoria, aí eu estou mudando os conceitos, né? Então, isso não é adequado. Então, por exemplo, muitas alterações, por exemplo, nasalidade, a pessoa fala muito nasal, né? E às vezes a pessoa não fala, mas canta, né? Isso é uma disfunção, né? Isso é uma alteração da musculatura do palato e tal. Hoje em dia, a pessoa começa a cantar nasal, ou então com a língua muito para trás, falando assim. Você lembra do Batatinha, como é que chamava? Manda-chuva. Manda-chuva. Então, essa língua posteriorizada, hoje em dia muitos cantores cantam assim. E tudo bem. Eu há muitos anos, eu comecei a receber alguns cantores, jovens cantores, tipo meninos de 18 anos, com algumas alterações assim, e eu tentava resolver. E eles não queriam resolver, até entender que o cantor que ele segue canta assim. E isso vai virando um padrão. Então, você disse de grito, estou falando de nasalidade, de língua posteriorizada, enfim, rouquidão. Hoje em dia, qualquer coisa está valendo. E não é por aí, né? Talvez não dure, né? Faça sucesso durante Faça um sucesso, tempo e não perdure. Claro. Assim como as composições, a mesma coisa.
não se tem mais uma complexidade musical, não se tem um aprofundamento poético nas letras, enfim. Mas nós temos exceções ainda. Temos. Franco, gastronomia, vinhos, queijos e cafés estão ali dentro da gastronomia. A paixão pela voz e por trabalhar a voz alheia e a sua própria, porque você é cantor. Sim. Lírico. Ser maestro, ser empresário, empreender, não só no Bravíssimo, não só no Bravíssimo Café, mas os outros empreendimentos que você já teve. Professor, agora mestre, terminou o mestrado, agora mestre. O que mais te brilha os olhos? O que mais te emociona? E quem é você, de fato, no meio disso tudo? Olha, parece um pouco... E eu não falei do caipira, né? Parece um pouco clichê, mas eu sou isso tudo. Exatamente isso tudo. É diferente da pessoa... Por exemplo, eu costumo dizer que um contador, uma profissão aí comum, né? Contador. Ele vai pescar no fim de semana e acho difícil o contador ficar dentro do barco. Nossa, não vejo a hora de chegar segunda-feira para eu fazer meu imposto de renda. As pessoas são felizes nas suas profissões, sim, mas assim, existe uma motivação pessoal, interna, já definida no artista, que independe de lugar, horário, a gente está sempre vivendo aquilo. Mas mesmo como fonoaudiólogo, você é o artista? Exato. Porque a visão da voz é uma visão artística, né? Eu tenho uma visão estética sempre, né? Então, não só patológica. Então, o Franco, que é caipira, o que é o maestro, né? Enfim, empresário. Só o empresário que eu acredito que não, porque isso daí não dá para ser artista e empresário. É a necessidade só. Porque né? tem que pagar imposto mesmo, exato, não tem jeito. É só a necessidade. Mas eu sou assim 24 horas. Eu sou um pouco de tudo isso. Né? Então não tem. Eu não vou me despir de uma casaca para vestir um jaleco. Eu sou isso o tempo todo. Apesar de que você vai com muita facilidade dar botina para casar. Né? Muita facilidade. Muita mesmo. E as pessoas estranham, né? Como eu disse. Franco, obrigada. Oh, querida. É um prazer receber você aqui e falar de... A gente poderia... Se a gente ficasse só na voz, daria um programa inteiro, porque é uma paixão minha, né? Se a gente ficasse só na gastronomia... Nem precisa falar. 2 gordinhos falando de gastronomia ser um prazer. Pena que não tem nada aqui pra gente comer e beber. A tosse. Mas, acima de tudo, quando eu comecei o podcast, é exatamente para isso, para trazer gente que tenha história, seja ligada à arte, à cultura ou não, mas que tem história que merece aplauso. E eu sei que você, como grande artista que tem no aplauso o seu alimento, a sua renovação de energia. Então, Franco Pierre, muito obrigada. Pode aplaudir o Franco Pierre. Muito obrigado. Esse merece mesmo. Querida, muito obrigado. Todos os aplausos que você recebe e os que estão por vir. Muito obrigado ainda, mesmo. Para mim foi um prazer, né? E eu te falei há muitos anos num programa que você já teve de entrevista, que a sua forma de entrevistar é muito interessante. E agora, com essa nova possibilidade, né, da internet, podcast, enfim, eu acho que uma luva caiu para a sua profissão. Você é muito feliz, é um profissional exemplar nisso que você está fazendo. Né? Arrancar do entrevistado o que ele tem de melhor é a sua tarimba aí. Olha, obrigada, e o que me faz feliz são entrevistas como essa, viu? Muito obrigada. Obrigado. Ó, Multishine é seu, Tá bom. pode levar. Obrigado, querido. E a gente volta no próximo. Até mais.